O plano de Leno entra em sua fase mais cruel e Marineford descobre que a justiça não pode deter uma tempestade planejada. Enquanto o quartel-general arde em chamas e sombras, Yamato revela o verdadeiro peso do sangue que carrega nas veias. Entre o gelo que congela a alma e o trovão que despedaça o medo, o campo de batalha se torna o palco de uma vingança que atravessa gerações. A invasão começou e ninguém está seguro. One Piece, o Deus do Trovão, parte 10, capítulo 109. Ao ouvir que reforços haviam chegado em frente ao quartel-general da Marinha, o rosto de Sengoku se contorceu em choque. Ele agarrou o telefone e rugiu. Preparem-se para interceptar imediatamente. Acionem os canhões. Relatório, almirante da frota Sengoku. A maioria dos canhões do porto foi destruída pelo Deus do Trovão. Não podemos realizar um bombardeio eficaz. Droga! Então ele planejou isso desde o início? Que canalha ardiloso! A expressão de Sengoku escureceu. Ele se lembrou repentinamente de como Leno havia destruído a artilharia do porto na primeira onda. Não havia nada que ele pudesse fazer agora a não ser assistir impotente enquanto os navios inimigos invadiam a baía e entravam em Marineford. O quartel-general dos fuzileiros navais não é tão assustador quanto dizem. Sim, entrei sem nem suar. Chefe, tudo o que precisamos fazer é causar o caos em Marineford, certo? Nos navios que chegavam, uma turba de foras da lei, inicialmente temerosa, rapidamente se tornou arrogante ao perceber que o caminho estava livre. Uma mulher ruiva de pele escura, vestindo roupas reveladoras, estava na proa e falava calmamente. É isso mesmo. Os fuzileiros navais estão com efetivos muito reduzidos no momento. O foco deles não está em nós. O objetivo é desembarcar e criar o máximo de caos possível. Quando tudo terminar, nosso chefão vai pagar cada beli que prometemos. Seu olhar frio percorreu os mercenários. Os olhos de Baccarat brilharam com desdém enquanto memórias de grande tesouro vinham à tona. Baccarat, quantos homens Peclo disse que poderia enviar? Chefe, dizem que eles conseguem reunir no máximo uns 15 mil. Sentado em seu trono dourado, Tesouro bateu com a palma da mão na mesa. 15 mil? Por 200 milhões de belis? Aquele filho da puta do Peclo acha que eu sou um idiota. Chefe, acabamos de receber notícias. O quartel-general dos fuzileiros navais não requisitou tropas de outros ramos desta vez, o que significa que o número de fuzileiros navais em Marineford neste momento não será muito alto. Mesmo que estejam em menor número, ainda são a elite do quartel-general dos fuzileiros navais. É claro que quanto mais bucha de canhão, melhor. Digam a eles que não importa o quanto custe a mais, o número não pode ser inferior a 20 mil. Baccarat piscou surpresa com a loucura dele, com um toque de confusão na voz. Entendido, chefe. Mas, por que você está pagando um preço tão alto para ajudar esse Deus do Trovão? Ei, você não precisa saber. Só lembre-se, ele é o homem que salvou minha vida. O olhar de Tesouro congelou por um instante antes que ele descartasse o assunto com um gesto. Ele não queria que ninguém vasculhasse seu passado humilhante. Então ele bateu os dedos na mesa e sua voz voltou a ficar áspera. Mais uma coisa. Depois que aqueles idiotas desembarcarem, explodam todos os navios deles. Cortem a rota de fuga deles. Dessa forma, alcançaremos nosso objetivo e enfraqueceremos as forças de Peclo no processo. Ninguém ganha meu dinheiro facilmente. Um sorriso malicioso se espalhou pelos lábios de Baccarat. Chefe, você é realmente implacável. Ele. À medida que a memória se desvanecia, Baccarat observou os mercenários imprudentes invadirem a praça de Marineford, com um sorriso distorcido a surgir no rosto. Hehehehe. Tantas sombras. Lindo. Levantem-se meu exército de zumbis. Ao ver reforços desconhecidos invadindo a praça, a empolgação de Moria explodiu. Ele liberou seu poder, atacando Nami, Nojiko e os outros. O chão se abriu, cadáveres esfarrapados rastejaram para se juntar à batalha. Os olhos de Yamato brilharam quando ela se colocou diante de Moria. Ei, grandão, você consegue controlar os mortos? Isso é incrível. Deixa eu jogar também. Moria, assustada com a aparição repentina, explodiu de raiva. Pirralha arrogante. Quer morrer? Ótimo. Zumbis, despedacem-na. Perfeito. Experimente isto. 8 trigramas trovejantes. Bum, bum, bum. Relâmpagos dançaram ao longo de seu canabo enquanto ele se chocava contra a horda de zumbis. O impacto arremessou dezenas de cadáveres para longe, deixando-os se contorcendo e imóveis. Você. Aquela aura, aquela arma, aquela técnica. As pupilas de Moria dilataram, as veias saltaram em vermelho. O medo há muito enterrado dentro dele voltou com força total. Ele tremeu e apontou um dedo trêmulo para Yamato. Você, qual é a sua relação com Kaido? Você usou a técnica dele, e você também é um Oni com chifres. Não me diga. Ah, eu odeio admitir, mas sim, aquele desgraçado é meu pai. Yamato franziu a testa confuso. Por que aquele cara enorme estava agindo de forma tão estranha por causa de um único ataque? Seu velho? Kaido? Ao ouvir suas palavras, o terror de Moria se transformou em deleite insano. Os céus estão a meu favor. Se você é filha do Kaido, vou me vingar um pouquinho. Vou te transformar em zumbi. Imagine a cara do Kaido quando vir sua preciosa filha morta-viva. Ei, L. Yamato inclinou a cabeça, perplexa com suas mudanças de humor maníacas. Ei, grandão, você está bem? Vai lutar ou não? Como ousa me desprezar? Rosnou Moria. Asgard das sombras. Sentindo aquele olhar condescendente, Moria explodiu de raiva. Seu pai me bateu, e agora a filha dele tem pena de mim? Svi. Sua vasta sombra projetou-se para frente, formando lanças negras que avançaram em direção a Yamato. Clang, clang, clang. Yamato desviou de cada golpe e de repente sorriu. Ah, entendi. Você controla sombras, hein? Interessante. Muito interessante. Seguir o Leno realmente valeu a pena. Já vi poderes incríveis. Sua pirralha maldita. Você não consegue fazer nada além de se esquivar? Moria rugiu, frustrada por até mesmo sua sombra estar fora de seu alcance. Então eu vou te mostrar do que sou realmente capaz. A única coisa que Yamato não suportava era ser provocada. Ela liberou um poder imenso, revelando sua forma de Akuma no Mi, presa de gelo uivante. Silvo. Uma rajada de gelo saiu de sua boca, congelando a parte inferior do corpo de Moria e deixando uma profunda cicatriz de gelo no chão. O quê? Ao perceber que seu corpo estava congelado, Moria entrou em pânico, mas antes que pudesse se mover, a voz gélida de Yamato o interrompeu. Alma de gelo, 8 trigramas trovejantes. Bum,
O Kanabo, pulsando com a fúria de relâmpagos e gelo, atingiu em cheio o enorme estômago de Moria. O impacto abriu um buraco em sua barriga, ondas de choque se propagando pelo ar enquanto seu corpo era arremessado para trás, abrindo uma longa vala fumegante no chão. Capítulo 110. Por sua vez, Leno ficou um pouco surpreso ao ver Hancock e Jimby repentinamente agirem para proteger Robin e os outros. As ações de Hancock eram compreensíveis, mas quanto a Jimby, ele nunca havia tido qualquer contato com ele, muito menos com as dezenas de milhares de pessoas que acabavam de desembarcar. Mesmo agora, ele estava completamente perplexo sobre quem o estava ajudando. No entanto, agora não era a hora de pensar nessas coisas. Do outro lado da mesa, Aokiji e Kizaru coordenavam seus ataques de forma impecável, complementando-os enquanto tentavam imobilizá-lo. Congelamento eterno. Yasakani no Magatama. O corpo de Leno ficou instantaneamente congelado no lugar. Um instante depois, uma chuva de balas de luz dourada caiu, engolfando o local onde ele estava. Bum, bum, bum. Explosões rebombaram. Névoa de gelo e fumaça se espalharam pela praça. Irmão mais velho. Do alto da plataforma, o grito aterrorizado de Aileen cortou o caos enquanto ela via seu irmão ser engolido pela violenta explosão. Então, em meio à névoa gélida surgiu uma voz calma e provocadora. Ei, que ataque assustador. Quase me machuquei. Voxas! A geada de Aokiji se espalhou rapidamente pelo chão, avançando em direção a Nami e aos outros. A lâmina de Leno descreveu um arco preciso. Pá, pá. Uma enorme fenda se abriu na praça, dividindo o campo de batalha em dois. Ele avançou em direção aos dois almirantes. Os olhos de Aokiji se estreitaram ao perceber algo estranho. Leno caminhava diretamente sobre seu domínio congelado, mas permanecia completamente ileso. Então ele entendeu por quê. Os pés de Leno não tocavam o chão. Cada passo pairava logo acima do gelo, arcos elétricos tremulando sob as solas dos seus pés, mantendo suspenso. Esse cara. Assustador. O deus do trovão faz jus ao nome. Ele levou o poder da sua Akuma no Mi muito longe. Até mesmo Kizaru parecia perturbado. Leno, no entanto, parecia completamente calmo. Desde que despertou sua fruta do estrondo, ele conseguia manipular raios com precisão casual. Levitação eletromagnética assim? Brincadeira de criança. Ele lançou um olhar tranquilizador para Aileen na plataforma antes de se voltar para os dois almirantes. Escutem, vocês dois. Podemos continuar com isso o dia todo, mas não vamos chegar a lugar nenhum. Que tal vocês deixarem meu pessoal ir embora e nós simplesmente vamos embora? Não precisamos continuar brigando. É inútil para os dois lados. Os almirantes não disseram nada com semblantes sombrios. Em seguida, Akainu levantou-se de seu assento, a fúria distorcendo suas feições. Malditos criminosos! Vocês acham que o quartel-general dos fuzileiros navais é um parquinho de diversões? Olhando fixamente para o massacre que assolava os fuzileiros navais abaixo, ele ergueu os dois punhos cobertos de magma. Vá se arrepender no inferno. Meteoro vulcão. Trovão cadente. Bum. Um raio branco flamejante caiu antes que Akainu pudesse terminar, detonando exatamente onde ele estava. O general de magma rolou para o lado, fumaça saindo de seus ombros, os olhos fascando enquanto encarava Leno. Seu maldito desgraçado. Eu ia deixar você por último, mas já que você está com tanta pressa para morrer, vou te mandar embora primeiro. Momentos antes, o Aki da observação de Leno vislumbrar o futuro. O iminente vulcão meteoro de Akainu aniquilaria dezenas de seus novos aliados. Eles vieram para ajudá-lo. Ele não podia simplesmente vê-los morrer. Foi por isso que ele interveio com um raio. Kizaru e Aokiji fizeram uma careta. Leno interferir no ataque de outro almirante bem debaixo dos seus narizes era uma afronta que não podiam ignorar. Que assustador! Deus do trovão! Não acha isso um pouco rude? Kizaru zombeteiramente. Antes que Leno pudesse responder, Akainu já estava sobre ele, com um punho de magma em chamas. Grande erupção, mordida de lótus vermelha. Leno ergueu sua espada para bloquear, mas antes que o choque pudesse atingir o alvo, a voz fria de Aokiji ressoou. Bola de gelo. Uma rajada gélida passou por perto. O corpo de Leno congelou instantaneamente no momento em que o punho incandescente o atingiu em cheio. Bum! Estilhaços de gelo explodiram por toda a praça. Os almirantes mantiveram suas posições, sem ousar relaxar. Momentos depois, faíscas crepitaram entre os fragmentos de gelo espalhados. Zzz. Leno se reformou num relâmpago ileso com os olhos agora aguçados e focados. Ara. Os usuários de logia realmente são problemáticos, murmurou Aokiji, bagunçando os cabelos em irritação. Atrás de Leno, a voz de Kizaru ficou séria. Assustador. Então esse é o poder das duas Akuma no Mi que tanto se comentava, hein? Os três almirantes se posicionaram em formação triangular, cercando. A atmosfera ficou densa à medida que a intenção assassina combinada deles se concentrava nele. Pá. Leno ajustou a empunhadura da espada, inclinando a cabeça com um leve sorriso de escárnio. Aqui do armamento revestiu a lâmina com um brilho negro enquanto sua aura se intensificava. Vamos ver então se os três principais poderes dos fuzileiros navais são realmente tão lendários quanto dizem. Voxas! Antes mesmo que as palavras se dissipassem, Leno desapareceu. Ele reapareceu diante de Akainu, com a lâmina cortando o ar. Clang! Um braço de magma endurecido com a que interceptou o golpe. Antes que Akainu pudesse contra-atacar, Leno desapareceu com um piscar de olhos e atacou Aokiji. Clang! Depois, novamente em Kizaru. Raios brilharam, o aço estalou. A praça foi tomada por ondas de choque, ventos uivando para fora. Ninguém conseguia se aproximar. Ver um homem sozinho enfrentando os três almirantes fez a expressão de Sengoku se contorcer de raiva. O receptor Dendemushi em sua mão rangeu sob seu aperto. Aquele pirralho maldito. Tiramos os olhos dele por um instante, e agora ele está assim tão forte.
Se não conseguirmos detê-lo hoje, o orgulho da marinha valerá menos que a sujeira sob nossas botas. Ele cerrou os dentes. Os 3 almirantes estavam amarrados. Os vice-almirantes lutavam contra a tripulação de Leno. Os fuzileiros navais ainda não haviam se recuperado do aqui do conquistador dele, e as ondas de mercenários os dizimavam como uma tempestade. Eu resolvo isso. A voz rouca de Garp quebrou o caos. O velho herói se levantou, sua expressão se fechando em um semblante sombrio. Ele não podia mais ficar sentado assistindo. Quando Garp se levantou, um lampejo vermelho brilhou nos olhos de Leno. Então, o velho finalmente vai se mudar. Ele estava esperando por essa oportunidade. Um sorriso surgiu em seus lábios. Desde o início, seu plano era atacar a plataforma num resgate relâmpago. Mas com Sengoku e Garp posicionados lá, ele foi forçado a recuar. Agora, com o campo de batalha em caos e seus aliados imobilizando os almirantes, essa chance finalmente havia chegado. Lá do alto, a voz estrondosa de Garp ecoou pela praça. Leno, pirralho, deixe este velho ver o quanto você cresceu. Impacto galáctico. Capítulo 111. Garp saltou da plataforma de execução, seu punho brilhando em vermelho sangue sob uma espessa camada de aqui do armamento, deixando um rastro de luz ofuscante enquanto disparava em direção a Leno. Pressentindo a ameaça iminente, os 3 almirantes sincronizaram imediatamente seu ataque, lançando uma investida coordenada e feroz para imobilizar Leno e não lhe dar qualquer chance de esquiva. Clang! A lâmina de Leno colidiu com o sabre de gelo de Aokiji e a espada de luz de Kizaru, enquanto a cauda de dragão atrás dele chicoteava para enfrentar o punho de magma de Akainu de frente. Bum, bum, bum. As ondas de choque da colisão se propagaram, rasgando a praça e enchendo o ar de poeira e vento. No exato momento em que o punho flamejante de Garp estava ao alcance, os 3 almirantes se desvencilharam em perfeita sincronia. Reagindo instantaneamente, Leno girou. A lâmina em sua mão brilhou com relâmpagos negros e violetas enquanto ele a brandia com toda a sua força. Força do dragão, presa do dragão. Hack! Um grito metálico estridente rasgou os céus. Por um instante, todo o som desapareceu do mundo. Relâmpagos vermelho escuros irromperam ao redor dos 2 homens, contorcendo-se violentamente pelo ar. A onda de choque resultante devastou Marineford como um furacão, arrasando tudo em seu caminho. Todas as outras batalhas do outro lado da praça foram interrompidas enquanto os combatentes erguiam defesas contra a tempestade que se aproximava. A praça se partiu sob seus pés, uma teia de aranha de fraturas se espalhando a partir do choque entre Leno e Garp. Enormes pedaços de entulho foram arremessados para o céu. Até mesmo os prédios ao redor desabaram com o impacto, e toda Marineford tremeu. Quando a poeira finalmente baixou, inúmeros fuzileiros navais e piratas se levantaram cambaleantes dos escombros, olhando horrorizados para a praça em ruínas. Que tipo de poder destrutivo é esse? Ele é um monstro? Fufufufufu. Sentado casualmente sobre uma pilha de cadáveres, a risada sinistra de Doflamingo ecoou pelo silêncio, trazendo todos de volta à realidade. Após testemunhar em primeira mão a força aterradora de Leno, Doflamingo abandonou definitivamente qualquer ideia de atacar sua tripulação. Ele tinha um império a zelar, e cruzar o caminho daquele monstro seria suicídio. ZZZZT. Raios iluminaram o céu quando Leno reapareceu, parado calmamente a poucos metros de Garp. Ei, velho Garp, você realmente não mede palavras, hein? Garralharra. Você mudou, garoto. Você não é mais aquele novato inexperiente que foi para o mar pela primeira vez. Apesar da risada calorosa, os olhos de Garp revelavam um toque de nostalgia e melancolia. Para lidar com você agora, não posso me conter. Preciso usar todas as minhas forças. Ao redor deles, os fuzileiros navais estavam sem palavras. Leno havia recebido um soco de Garp com toda a força e continuava de pé, ileso e sorrindo. Você está brincando. Esse tipo de golpe nem o arranhou? Kizaru tocou a ferida em seu peito, com os olhos arregalados. Akainu permaneceu de rosto sombrio e em silêncio, a fúria fervendo sob sua pele. Do outro lado da praça, os olhos de Hancock brilhavam enquanto ela juntava as mãos. Lord Leno, você é o mais forte. Jimby, que estava de guarda perto de Robin, mal podia acreditar no que via. Incrível. Seu poder se compara ao das próprias lendas. Aokiji deu um passo à frente e ficou ao lado de Garp, sua respiração visível no ar gélido. Araara, parece que derrotar esse deus do trovão não será fácil. Ao ver os outros se aproximarem, Leno ergueu uma sobrancelha e deu um sorriso irônico. Sou bom em coisas difíceis. O que você quer dizer com isso, pirralho? Garp franziu a testa, percebendo que algo estava errado. Desde o início, Leno estava cheio de truques, cada movimento desfazendo a estratégia meticulosa da marinha. O que ele estaria planejando agora? Antes que alguém pudesse perguntar, uma estranha escuridão tomou conta da praça. A luz do sol diminuiu como se o próprio céu estivesse sendo engolido. As pessoas olharam para cima, confusas. Era um dia claro e ensolarado, sem nuvens à vista. Então eles viram. Os corpos congelaram. As armas escorregaram das mãos trêmulas. E isso não pode ser real. Eu devo estar vendo coisas. O terror se espalhou como fogo em palha seca. Alguns riram histericamente. Outros fugiram em pânico cego. Um pavor sufocante tomou conta do ar enquanto todos os olhares se voltavam para os céus, onde uma ilha gigantesca despencava do firmamento. Ei, aquele idiota do Leno. Esse é o plano B dele? Ele está tentando nos enterrar a todos? Capitão, socorro. Eu não quero morrer. Nami e Chopper gritaram, agarrando-se um ao outro enquanto a sombra da ilha que caía aumentava a cada segundo. Eles se lembraram de suas palavras antes da batalha. Seus preparativos secretos, seu pedido pelas coordenadas do Cal Belt de Shaq. Então era isso. Ele havia preparado uma ilha inteira, para colidir com a própria Marineford. Ei. Derrubar uma ilha inteira? Isso é loucura. Fufufufufu. O sorriso de Doflamingo só aumentou enquanto ele olhava para o céu, mal conseguindo conter a empolgação. Não importava quem ganhasse ou perdesse, o caos era a única coisa pela qual ele vivia. Perto dali, Moria tremia com suor frio escorrendo pelo rosto. Que tipo de monstro é esse? Que poder é esse? As expressões de Garp e Sengoku empalideceram quando eles olharam para cima. Seu pirralho maldito. Você está tentando afundar Marineford no mar? Não havia tempo para pensar.
Sengoku saltou da plataforma, transformando-se no ar em sua imponente forma de Buda dourado. Os almirantes e Garp seguiram, liberando tudo o que tinham para deter a ilha que descia. Leno, no entanto, não se mexeu. Enquanto se preparavam para agir, seus olhos, semelhantes aos de um dragão, brilharam, e uma onda avassaladora de Haki do Conquistador explodiu, envolvendo Garp e os 3 almirantes. Leno, que diabos você está fazendo? Garp rugiu furioso e confuso. A ilha estava a segundos do impacto, e aquele pirralho estava interferindo. Leno simplesmente sorriu, seu olhar se voltando para Kizaru. Nada bom. As pupilas de Kizaru se contraíram. No instante em que seus olhares se encontraram, um arrepio percorreu sua espinha. Ele tentou se transformar em luz, mas seu corpo congelou repentinamente no meio do movimento. Svi, Kizaru, Almirante Kizaru. Capítulo 112. Num instante, todos viram o almirante Kizaru ser atravessado no abdômen por Leno, que apareceu diante dele do nada. Você. Nem mesmo Kizaru conseguia acreditar. Seu Haki da observação já havia atingido um nível em que ele podia prever o futuro. Como foi que Leno apareceu do nada na frente dele e o emboscou sem aviso prévio? O choque se transformou em pavor. Uma habilidade tão sinistra. Quem poderia se defender dela? E por que ele não a havia usado antes? Ele tentou gritar e avisar Garp e os outros, mas assim que abriu a boca, o sangue jorrou incontrolavelmente. Almirante Kizaru, sua velocidade é muito perigosa. Preciso eliminá-lo primeiro. Droga. Seu pirralho, morra. Ao verem Kizaru gravemente ferido enquanto Leno ainda falava casualmente, os olhos de Garp e Aokiji ficaram vermelhos de raiva. Todos atacaram Leno ao mesmo tempo. Cão das Trevas. Cápsula do Tempo de Gelo. Punho de Ferro. Embora seu Haki da observação emitisse alertas de todas as direções, a expressão de Leno permaneceu calma. Ignorando os ataques atrás dele, ele falou suavemente. Expansão de domínio, prisão do trovão Azura. Bum, bum, bum. Um campo de relâmpagos carmesim expandiu-se rapidamente ao redor de Leno, espalhando-se em todas as direções. Os 3 ataques atingiram a barreira de raios carmesins e foram imediatamente bloqueados, sem conseguir avançar sequer 1 centímetro. Em vez disso, os atacantes sentiram seus corpos dormentes pelo choque elétrico. O quê? Que tipo de técnica é essa? O que é isso? Seus ataques combinados foram anulados sem esforço por esse estranho poder. Os rostos de Aokiji e Akainu escureceram enquanto encaravam horrorizados a figura envolta em relâmpagos escarlates. Sob o olhar aterrorizado de Kizaru, Leno falou lentamente, Almirante Kizaru, é hora de você se desligar. 200 milhões de volts, descarga. ZZZZT, crepita. Raios percorreram a lâmina de Leno, e o campo carmesim brilhou com uma intensidade deslumbrante. O grito estridente de Kizaru ecoou pelo campo de batalha, abalando Garp e os outros profundamente. Eles lançaram ataques frenéticos e desesperados contra a barreira do trovão escarlate. Momentos depois, eles finalmente romperam a cortina elétrica e correram para o lado de Kizaru. Mas Leno já havia partido. Só restava Kizaru. Seu corpo inteiro carbonizado, o ar impregnado com o cheiro de carne assada. Sua vida ou morte incertas. Kizaru. Ele ainda está respirando. Após confirmarem que, embora gravemente ferido, Kizaru não corria risco de vida, eles respiraram um pouco mais aliviados. Os médicos foram chamados às pressas para levá-lo embora. Garp conteve o enfurecido Akainu, impedindo-o de atacar Leno, e correu em direção à posição de Sengoku. Entretanto, Leno, que havia desaparecido, reapareceu no topo da plataforma de execução. Ao ver o rosto da pequena Aileen banhado em lágrimas, seu coração se apertou enquanto ele delicadamente enxugava suas lágrimas. Sinto muito, Aileen. Seu irmão mais velho envolveu toda a sua família nisso. Irmão, estou tão feliz que você veio me salvar. Os olhos de Aileen brilharam de alegria com o súbito aparecimento de Leno diante dela. Seu pirralho, ainda bem que você saiu ileso. O coração de Bellimer se encheu de alívio ao ver Leno são e salvo. A situação é grave, não temos tempo. Vou mandar todos vocês primeiro. Nos encontramos logo depois. Svi. Sem esperar por uma resposta, ele cortou as correntes que os prendiam. Sob seu poder, toda a plataforma de execução começou a se elevar rapidamente em direção ao céu. Nosso navio está lá em cima. Descanse por enquanto. Vou buscar os outros. Olhando de cima, Aileen gritou da beira da plataforma. Irmão, por favor, tenha cuidado. Clarão. Leno apareceu ao lado de Nami e Nojiko. Observando os arredores, falou rapidamente. Todos, juntem-se a mim. Vou tirar vocês daqui. Antes que ele terminasse de falar, Hancock apareceu ao seu lado. Corando intensamente, ela baixou a cabeça, aproximando-se dele com uma voz suave e melosa. Lord Leno, finalmente estou do seu lado. Hancock, quanto tempo? Você está mais linda do que nunca. Obrigada por nos ajudar. Acariciando-lhe suavemente a cabeça, Leno sorriu afetuosamente. Apesar da pressão do governo mundial, ela viera ajudá-lo. Isso comoveu profundamente a Lord Leno. A mente de Hancock já girava em turbilhão, imaginando levantando seu véu de noiva em uma cerimônia de casamento cercada por corações cor-de-rosa. Ei, Hancock, você está bem? Ao vê-la de repente ficar mole, Leno a amparou rapidamente. Em seus braços, a visão de Hancock se transformou em uma cena de casamento cor-de-rosa e repleta de corações. Lord Leno, sim. Tosse. Nami, incapaz de suportar por mais tempo a demonstração pública de afeto, tossiu algumas vezes para quebrar o clima. Ao ver Nami e Nojiko finalmente chegarem em segurança, Leno perguntou preocupado. Vocês estão bem? Ninguém se machucou? Uf, Leno, está tudo bem. Não se preocupe. Embora o tom de Nami tenha suavizado um pouco, ela ainda se recusava a olhar o pervertido direito. Foi Nojiko quem respondeu gentilmente. Estamos bem, desde que você esteja em segurança. Senhor Leno, a identidade do nosso chefe torna inconveniente a sua presença, por isso ele me enviou para auxiliá-lo. Ao ver os mercenários se aproximando de longe, Baccarat apressou-se a chegar até Leno para se apresentar. Seu chefe. Sim, nosso chefe é o Senhor Tesouro. Ele disse para deixarmos aqueles homens lá. São todos mercenários que ele contratou do Drug Peclo. Leno franziu ligeiramente a testa, percebendo que ela não sabia que ele já havia conhecido o Tesouro antes. Tesouro. A imagem de um homem de cabelos verde-dourados passou pela sua mente. Então tinha sido ele naquela noite.
Nosso chefe pediu para te agradecer por ter salvado a vida dele naquela época. Ele queria te retribuir. Agradeça a ele por mim. Naquela época não foi nada, apenas uma coincidência. Mas, de verdade, obrigada pelo dia de hoje. Após agradecer a Baccarat, Leno olhou ao redor, confirmando que todos estavam reunidos. Então, ele ativou sua habilidade, fazendo com que o chão sob seus pés se elevasse rapidamente. Espere, ainda não estamos no ar. Droga, viemos para ajudar vocês, seus bastardos. Vocês não podem simplesmente nos deixar aqui, seus desgraçados. Os mercenários que não conseguiram pegar o elevador de Leno gritaram palavrões lá de baixo, suas vozes ecoando furiosamente. Ao ver aqueles que os haviam ajudado agora presos lá embaixo, Nojiko hesitou, falando baixo. Leno, aquelas pessoas lá embaixo. Antes que ele pudesse responder, Baccarat interrompeu. Senhorita, não se preocupe com eles. São apenas a carne de canhão contratada pelo nosso chefe. E não se deixe enganar pela aparência deles, são todos criminosos perigosos. A marinha pode lidar com eles. Ao ouvirem sua explicação, todos ficaram atônitos. Você pode fazer isso? Assim que o grupo começou a sentir alívio por ter escapado, os olhos de Leno brilharam em vermelho. Ele se virou para eles e disse, volte primeiro para o navio. Algo grande está para acontecer, eu vou impedir. Capítulo 113. Momentos depois de Leno ter deixado os outros, uma enorme coluna de relâmpagos negros como breu surgiu da praça abaixo, voando diretamente em direção a eles. Bum! Leno, envolto em incontáveis raios, colidiu frontalmente com a coluna escura de trovões no ar. As duas forças do relâmpago se entrelaçaram antes de explodir, preenchendo o céu com um brilho ofuscante que obrigou todos a proteger os olhos. Quando o brilho finalmente se dissipou, a praça abaixo era um caos de relâmpagos negros furiosos, cada descarga atravessando os arredores com força devastadora. Uma pressão estranha e sufocante se espalhou para fora, e as ondas de choque destruíram o pouco que restava da praça em ruínas. Ao presenciarem a cena horrível, as pessoas restantes ficaram paralisadas em choque, cada nova onda de destruição levando suas mentes cada vez mais perto da insensibilidade. O que é isso desta vez? Relâmpago negro? Por que é tão assustador? Os poucos vice-almirantes que ainda conseguiam ficar de pé tremiam, olhando com confusão e pavor para o centro da tempestade. Lá embaixo, o que é aquilo? Relâmpago negro. Parece que algo sério acaba de chegar. Lá de cima, Nami, Kuina e os outros olharam para a praça tomada por relâmpagos escuros, ofegando alarmados. Nojiko apertou o cabo da espada com mais força, a expressão preocupada. Leno, murmurou baixinho. Pá. No centro do relâmpago negro surgiu uma formação mágica em forma de estrela de 6 pontas. Então, com um rugido explosivo, um monstro colossal emergiu. Possuía um corpo semelhante ao de uma aranha, com várias pernas, 2 chifres na cabeça e o rosto de um homem. Sengoku e Garp, que ainda tentavam segurar a ilha que desabava, gritaram incrédulos. São Saturno? Lançando um olhar para o céu onde Sengoku e Garp lutavam, São Saturno voltou seu olhar frio para Leno, envolto em relâmpagos, à sua frente. Inseto. Sua arrogância acaba aqui. Ao ouvir-se ser tratado como uma formiga, Leno não conseguiu conter o riso. Discretamente, enfiou o dedo na orelha e disse em tom de deboche. O que você acabou de dizer, velho? Repita. Os espectadores ficaram estupefatos. Leno realmente ousara insultar um dos 5 anciãos em público. Os 5 anciãos, mestres do mundo, os chamados deuses da criação. Para um mortal insultar um deus, era pura afronta aos céus. Aquele velho desgraçado. Doflamingo resmungou baixinho. No instante em que São Saturno apareceu, ele reconheceu o homem que outrora havia impedido seu retorno como dragão celestial. As lembranças voltaram com força, a humilhação de se ajoelhar, implorar, apresentar a cabeça decepada do pai, apenas para ser friamente rejeitado. A raiva ardia no coração de Doflamingo. Ele não desejava nada mais do que despedaçar aquele rosto arrogante. Aguardem. Um dia, eu os derrubarei de seus tronos e os farei se arrependerem no inferno pelo que fizeram comigo. Mas por ora, nenhum dos combatentes lhe dava atenção. A expressão de São Saturno escureceu com as provocações de Leno. Bum! Uma cratera enorme surgiu onde Leno estivera. Da borda do buraco, Leno olhou com desdém. Ah, é? Velho, é só isso que você sabe fazer? Ataques furtivos baratos? Que tal me encarar de frente como um homem? Ele conhecia bem a natureza do ataque olho maligno de São Saturno. Se era espacial ou sônico, ele não sabia dizer, mas seu aqui da observação podia rastrear seu movimento. O verdadeiro problema era o corpo imortal daquele velho monstro. São Saturno já não se preocupava com palavras. As muitas pernas da criatura avançaram em direção a Leno como lanças. Bom. Enquanto Leno se esquivava da chuva de golpes, a ilha acima, sob o bombardeio combinado de Sengoku, Garp e 2 almirantes, finalmente se despedaçou em inúmeros fragmentos que começaram a cair como chuva. Para evitar ficar no meio de todos eles, Leno decidiu acabar com as coisas rapidamente. Sem perceber, sua lâmina agora crepitava com relâmpagos negro-violeta. Velho, chega de brincar com você. Força do dragão, presa do dragão. Corte, pego de surpresa, ou talvez arrogante demais para se defender. São Saturno foi atravessado pelo enorme arco de energia negro-violeta. O sangue jorrou quando seu corpo gigantesco foi arremessado para trás, chocando-se contra uma pilha de ruínas. Antes que pudesse se levantar, raios de eletricidade brilharam diante de seus olhos. Leno apareceu no topo de sua enorme cabeça, a lâmina erguida, relâmpagos dançando sobre ela. As pupilas de São Saturno contraíram-se violentamente, ele podia sentir a ameaça da morte. Com uma agilidade surpreendente, o corpo enorme virou-se, com suas pernas em forma de lança apontando descontroladamente para cima. Mas Leno grudou nele como cola, esquivando-se de todos os golpes sem nunca se afastar do topo da cabeça de São Saturno. Finalmente a lâmina carregada de eletricidade desceu. Corte, bum! O som de metal cortando carne ecoou, e o enorme corpo de São Saturno se contorceu quando relâmpagos negro-violeta o atravessaram. Poeira e detritos explodiram para fora, mas Leno não havia terminado. Segurando firmemente o cabo, ele girou a lâmina bruscamente. Rachadura! Todo o corpo de São Saturno enrijeceu, seus olhos reviraram e ficaram brancos. 500 milhões de volts, descarga. Ah!
Um clarão ofuscante iluminou o céu enquanto o grito agonizante de São Saturno sacudia os céus. Sengoku, que estava usando seu poder para desviar os destroços que caíam, virou-se em choque bem a tempo de ver Leno, com sua lâmina de relâmpago brilhando, golpear o pescoço carbonizado de São Saturno. Parar. Droga, onda de choque de Buda. Poucos instantes antes, o corpo de São Saturno havia se transformado em carvão sob o ataque de 500 milhões de volts de Leno. Mas assim que os relâmpagos cessaram, chamas negras começaram a arder sobre sua carne enegrecida, e inacreditavelmente, seus ferimentos horríveis começaram a cicatrizar. Ao perceber que a imortalidade dos 5 anciãos era ainda maior do que ele imaginava, Leno decidiu ir além, decepando completamente a cabeça do velho monstro. Ignorando o grito aterrorizado de Sengoku, o golpe de Leno não vacilou. A lâmina caiu. Corte. O sangue jorrou como uma fonte, caindo como chuva sobre as ruínas. O corpo imenso de São Saturno convulsionou algumas vezes antes de começar a encolher lentamente. Estrondo, estrondo. Capítulo 114. A onda de choque retardada finalmente atingiu o local, arrastando o cadáver de São Saturno e arremessando-o pelo ar. Sua cabeça decepada rolou para o lado, solitária e imóvel. Um silêncio absoluto pairava sobre o campo de batalha. Então passos apressados ecoaram pela praça destruída quando Sengoku chegou, o rosto pálido de pânico. Ao ver o cadáver mutilado de São Saturno e a cabeça caída perto dele, sua expressão perdeu toda a cor num instante. Pirralha, agora você fez besteira. Levou um longo momento para ele processar o que estava vendo. Seus olhos se arregalaram em descrença, e ele gritou histericamente. Vocês têm ideia do que fizeram? Este não era um dragão celestial qualquer, era um dos 5 anciãos, o poder dominante do governo mundial. Morto aqui, no próprio quartel-general da Marinha. A Marinha assumiria total responsabilidade. Em outras palavras, seu cargo de almirante da frota havia chegado ao fim. Todos que participaram dessa guerra, absolutamente todos, seriam punidos pelo governo mundial. E eles não se importariam com explicações ou desculpas. Uma vez que decidissem que a culpa era sua, não havia escapatória. Garp, Akainu e os outros que acabavam de chegar ficaram paralisados, incrédulos, diante da cena. Os olhos de Aokiji tremeram violentamente, seus punhos se fecharam com tanta força que seus nós dos dedos estalaram, algo selvagem pulsando dentro dele. Garp ficou boquiaberto ao encarar Leno, com o rosto contorcido em descrença, a ponto de seu nariz quase entrar em sua boca. Pirralho, você realmente matou um dos 5 anciãos? Suponho que sim, disse Leno, dando de ombros e parecendo quase incerto. Afinal, ele não tinha certeza até que ponto essa tal imortalidade realmente ia. Assim que suas palavras foram proferidas, a praça ficou em completo silêncio. Todos o encaravam, com os olhos arregalados de horror. Que louco! Ele simplesmente fez isso sem hesitar. Até mesmo Doflamingo, que desprezava os dragões celestiais mais do que qualquer um, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ódio era uma coisa, mas matar um dos 5 anciãos em público? Ele não tinha essa coragem. Mora estava à beira de um colapso total, gritando. Você está acabado. Você matou um dos 5 anciões. Você está morto, ninguém pode te salvar agora. A expressão no rosto de Mihawk era indecifrável enquanto ele murmurava. Que homem aterrorizante. Crocodile, no entanto, zombou com desdém. Então ele matou um dragão celestial. Grande coisa. Todos se viraram para encará-lo, incrédulos. Naquele instante, Akainu avançou, magma escorrendo de seus braços e sibilando enquanto queimava o chão. Seu rosto estava contorcido de fúria. Matar um dragão celestial é um crime imperdoável. Deus do trovão, renda-se agora. Os outros seguiram o exemplo dele, cercando Leno. Mas antes que pudessem agir, o inesperado aconteceu. Círculos mágicos de 6 pontas apareceram sob o corpo e a cabeça decepada de São Saturno. No instante seguinte, ambos desapareceram num clarão de luz. Todos ficaram olhando, boquiabertos, sem saber o que fazer. Então, a voz de Leno ecoou calmamente pelo ar. Não ficarei para o que vem depois. Adeus a todos, até a próxima. Quando eles olharam para cima, ele havia sumido. Seu corpo se transformará em relâmpago e desaparecera no céu. Droga! Ele escapou. Como vamos explicar isso ao governo mundial agora? Akainu golpeou o chão com seu punho incandescente, a expressão distorcida pela fúria. Sengoku, por sua vez, permaneceu imóvel, completamente derrotado, o rosto inexpressivo e sem ânimo. Enquanto isso, a 10.000 metros acima de Marineford, o galé flutuava silenciosamente entre as nuvens. A tripulação se aglomerava no parapeito, olhando ansiosamente para baixo. Estalos. Raios cintilaram no céu, e então Leno apareceu no convés. Seu grande idiota, você voltou. Leno, você está ferido? Leno, irmão. O convés explodiu em alívio e entusiasmo quando todos correram em sua direção, bombardeando com perguntas preocupadas. Leno sorriu e pegou a pequena Aileen no colo. Aileen, você sentiu falta do seu irmão mais velho? Sim, senti tanta saudade. Mua, boa menina. Ha ha ha. Rindo gostosamente, ele olhou ao redor do navio e perguntou. Todos estão seguros, certo? Estamos bem. Mas e vocês? O que aconteceu lá embaixo? Estava tremendo muito. Queen ainda estava com a testa franzida. Ela quase voou de volta para baixo quando viu aqueles raios negros. Se não fosse por Nojiko e Belimera segurando, ela poderia ter se jogado no caos. Ah, é? Só mais um dos 5 anciãos causando problemas. Um dragão celestial. Mas eu o matei. Os 5 anciãos? Todos soltaram um suspiro de espanto ao mesmo tempo, olhando para ele em choque, como se quisessem confirmar que ele não estava brincando. A pequena Aileen inclinou a cabeça, confusa com as reações exageradas deles. O que é um ancião dos 5? Eles são realmente fortes? Perguntou ela inocentemente. Ei, isso não tem nada a ver com força. Aquele era um dos 5 anciãos, pelo amor de Deus. Seu idiota. Você realmente matou um dos 5 anciãos? A voz de Nami falhou enquanto ela o encarava, desejando desesperadamente que ele estivesse brincando. Sim. São Saturno, para ser exato. Aquele fóssil antigo também era difícil de matar. No instante em que ele disse isso, Nami sentiu as pernas bambearem e caiu no chão.
Acabou de vez. Todos os outros ficaram sombrios. Matar um dragão celestial já era um crime capital, quanto mais um dos governantes mais importantes do mundo. Nesse instante, uma voz orgulhosa e melodiosa ressoou. E daí se ele matou um dragão celestial? Qual é o problema? Lord Leno já matou coisas piores. Se eu estivesse lá, também o teria apoiado. Hancock caminhou graciosamente pela multidão, suas longas pernas atraindo todos os olhares. Ao chegar ao lado de Leno, ela imediatamente assumiu uma pose delicada e apaixonada, encostando-se nele com um olhar adorador. Ele já matou um dragão celestial antes? Todos se viraram para encarar Leno novamente, atônitos. Bellimer inclinou-se para Nojiko e sussurrou. Ei, o que há com aquela mulher? Por que ela está tão perto dele? Então ela acrescentou em tom de brincadeira. A propósito, você e a Nami ainda não conseguiram deter aquele pirralho? Quanto tempo pretendem esperar? O rosto de Nojiko ficou vermelho como um pimentão. Bellimer, não diga coisas assim. Sou horrível. Bellimer revirou os olhos e deu um peteleco na testa de Nojiko. Escute, olhe ao seu redor. Todas as mulheres neste navio são lindas, e agora tem essa beleza estonteante grudada nele. Se você gosta do cara, haja antes que outro o conquiste, ou você vai se arrepender. Ao ouvir suas palavras, Nojiko olhou ao redor do convés, sentindo uma onda inesperada de urgência. Bellimer tinha razão. Todas eram lindas, sem exceção. Ela endireitou as costas e assentiu seriamente. Entendi, Bellimer. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 115. O galé deslizava lentamente pelos céus altos. No convés, Leno finalmente relaxou depois de se certificar de que todos estavam em segurança. Ele estava prestes a colocar Aileen no chão e apresentá-la aos outros, mas a menina se agarrou firmemente ao seu pescoço, recusando-se a soltá-lo. Com um sorriso impotente, ele simplesmente continuou a segurá-la. Pessoal, deixem-me apresentar nossos amigos que vieram nos ajudar. Ele apontou para a elegante mulher ao seu lado. Esta beleza dispensa apresentações, todos vocês certamente já ouviram falar dela. A Imperatriz Pirata Boa Hancock, uma dos 7 Shichibukais. Ele deu um tapinha leve na cabeça de Hancock, ignorando os olhares surpresos de Nami e dos outros. Sua expressão suavizou-se com um toque de desculpas. Embora depois desse incidente, duvido que ela mantenha esse título por muito tempo. O governo mundial não permitirá que alguém que os desafiou continue sendo um Shichibukai. Hancock ergueu imediatamente o queixo com orgulho. Não me importo nem um pouco com um título como Senhora da Guerra. Contanto que eu possa ser útil ao Lord Leno, farei qualquer coisa. Ela encostou a cabeça carinhosamente no ombro dele, o rosto corado e transbordando de felicidade. Bellimer não conseguiu evitar estalar a língua e lançar a Nojiko um olhar provocador que claramente dizia, viu só? Aprenda com ela. Nojiko corou, encostando-se timidamente em Bellimer enquanto encarava Hancock, ao mesmo tempo envergonhada e estranhamente concentrada. Leno sorriu e acenou para Hancock, depois se virou para outra figura. Este é Jimbe, o Cavaleiro do Mar, também um dos 7 Shichibukais. Obrigado pela sua ajuda, Jimbe. Para surpresa de Leno, Jimbe deu um passo à frente alarmado, curvando-se profundamente. Sua voz tremia ligeiramente. Senhor Leno, o senhor é amigo do irmão Fisher Tiger e um grande benfeitor da Ilha dos Homens Peixe. Eu não mereço sua gratidão. Ele hesitou antes de continuar, com culpa na voz. E Arlon ignorou os avisos do irmão Tiger e foi para o Mar do Leste, causando estragos em sua casa. Por seus pecados, sinto profunda vergonha. Ele olhou para Bellimer e os outros com os olhos marejados, enquanto continuava. Arlon e eu nos separamos após uma desavença. Ele levou sua própria tripulação para o mar, e quando soube o que ele tinha feito, ele cerrou os punhos. Fazer tais coisas ao benfeitor do nosso povo. Não há palavras para expressar a minha vergonha. Arlon, Nami e Nojiko congelaram por um momento antes que a lembrança viesse à tona. Os piratas homens-peixe que certa vez invadiram sua vila. Bellimer finalmente se pronunciou. Jimbe, não é? Arlon feriu nossa aldeia, mas como você não estava por trás disso, e ele recebeu o que merecia, não guardamos rancor dos homens-peixe. Somos gratos por você ter arriscado sua vida para nos ajudar desta vez. Leno assentiu com a cabeça. Levante a cabeça, Jimbe. Estamos todos bem agora. Isso é o que mais importa. Ele deu um tapinha no ombro largo de Jimbe com um sorriso. Não carregue os pecados de outra pessoa nas costas. Você veio para nos ajudar. Isso já é mais do que suficiente. Nami, Nojiko e Bellimer sorriram calorosamente para Jimbe, assentindo em compreensão. Comovido pela gentileza deles, Jimbe pensou nos últimos momentos da rainha Otoime e do Fisher Tiger. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele não conseguiu conter. Ele se curvou mais uma vez. Que generosidade! Estou profundamente grato. Então, para surpresa de todos, ele começou a soluçar. Os outros trocaram sorrisos impotentes. Assim que Jimbe se recompôs, Leno se virou para a mulher que estava por perto. Aqui é a senhorita Baccarat, assistente da guilda, Imperador de Ouro, Tesouro. Agradeço também pela sua ajuda. Baccarat esboçou um sorriso elegante. Senhor Leno, o senhor é muito gentil. Eu estava apenas cumprindo ordens do meu chefe. Seu tom era educado e cauteloso. Ela sabia exatamente o quão perigoso Leno podia ser. De repente, Leno se virou para Nami com um sorriso travesso. Nami, você sabe por que chamam tesouro de Imperador Dourado. Pressentindo algo ruim, a expressão de Nami endureceu. Pô, por quê? Porque ele comeu a fruta dourada. Ele consegue controlar o próprio ouro, e todo seu navio é feito dele. O quê? Um navio inteiro feito de ouro? Num instante, os olhos de Nami se transformaram em belis, brilhando de ganância enquanto ela murmurava febrilmente para si mesma. Nojiko e Robin taparam a boca, rindo baixinho. Essa era a Nami que elas conheciam. Um instante depois, Nami voltou a si, avançou furiosamente até Leno, agarrou-o pela gola e o sacudiu violentamente com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu desgraçado! Por que você me deu a fruta nuvem naquela época? Você me deve uma fruta de ouro. Aileen espiou por cima dos braços de Leno, sussurrando timidamente. Irmão, porque a irmã Nami está com essa cara assustadora. Ha 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 ha.
Todos caíram na gargalhada, quase se dobrando de tanto rir. Apenas Nami permaneceu sentada no convés em desespero, murmurando ouro baixinho. Ignorando o maníaco por tesouros emburrado, o grupo seguiu a sugestão de Aileen e começou uma comemoração. Para o resgate seguro da família de Belle Mary e para a ajuda de todos, um brinde. Saúde. Risos e o aroma de boa comida preencheram o navio enquanto todos finalmente relaxavam. Aileen ergueu seu copo de suco para brindar com os outros, fazendo-os rir novamente. Entre um gole e outro, Leno se virou para Jimbe. Jimbe, depois disso, duvido que você ainda mantenha seu título de Shichibukai. Algum plano? Não se preocupe, senhor Leno, disse Jimbe com um sorriso tranquilo. Ainda sou membro dos Piratas do Barba Branca. Com Oyagi protegendo a Ilha dos Homens Peixe não haverá problemas. Ótimo. Se a ilha precisar de ajuda, entre em contato comigo. Você sempre terá meu apoio total. Os olhos de Jimbe brilharam de gratidão. Obrigado, senhor Leno. A Ilha dos Homens Peixe será para sempre sua amiga. Então, acrescentou seriamente. E você, senhor Leno? Depois disso, o governo mundial certamente virá atrás de você. Nós vamos. Venha para a Amazon Lily. Hancock interrompeu ansiosamente, cortando-o no meio da frase. Lord Leno ainda não visitou minha ilha. Seus grandes olhos brilhavam em súplica, como se ela pudesse desabar em lágrimas se ele recusasse. Leno pensou por um instante e então assentiu. Tudo bem. Vamos. Vamos ver como o governo mundial reage primeiro. Depois decidimos se ajudaremos a realocar sua nação. Eba! A alegria de Hancock ecoou enquanto ela praticamente irradiava felicidade. Robin inclinou a cabeça curiosa. Mas, ouvi dizer que homens não são permitidos no Amazon Lily. Tem certeza de que Leno será bem-vindo lá? Capítulo 116. Claro que Lord Leno pode entrar, respondeu Hancock docemente à pergunta de Robin, e então se virou com um olhar de desprezo para Genzo. Mas este velho, eu proíbo. Pô. Genzo, que acabará de tomar um gole de saki, engasgou e cuspiu tudo, olhando fixamente para si mesmo. Eu? Velho? Ha 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 ha. Belle Mary e Nami caíram na gargalhada, quase desmaiando ao ver a expressão perplexa no rosto de Genzo. Aileen, sentada no colo de Leno, inflou as bochechas em protesto. Uf, papai não é velho. Tentando não rir, Leno acariciou a cabecinha dela e disse suavemente. Ora, Aileen, os homens só ficam mais charmosos com a idade. Pergunte à sua mãe. Sério? Aileen inclinou a cabeça, completamente confusa, olhando para a mãe. Tosse. Belle Mary, que acabará de rir de Genzo, engasgou-se com a bebida e ficou vermelha, lançando olhares fulminantes para Leno. Seu patife, Leno. Como você ousa zombar da sua velha? Ha 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 ha. O convés voltou a soar com risos. Depois de toda a tensão dos últimos dias, todos finalmente começaram a relaxar e a se divertir. Alguns dias depois, Baccarat conseguiu contatar seu chefe e desembarcou no meio do caminho para se encontrar com o pessoal de tesouro. Jimbe também aproveitou a oportunidade para se despedir, invocando um cardume de tubarões para levá-lo embora. Ele acenou em despedida, prometendo vê-los novamente na Ilha dos Homens Peixe. Com Leno recarregando o galé, o navio cruzou os céus em alta velocidade. Logo chegaram ao seu destino, Amazon Lily. Nossa, Hancock, aquela ilha lá embaixo é sua? É linda. Nami, Carmen e as outras se debruçaram sobre o parapeito, maravilhadas com a exuberante ilha lá embaixo. Graças aos esforços de Leno durante a viagem, Hancock finalmente se aproximou de Nami e dos outros, chegando até a conversar e rir com eles ocasionalmente. Leno enxugou o suor da testa e suspirou. A personalidade de Hancock era, realmente algo fora do comum. Belle Mary deu um sorriso irônico ao lado dele. Qual é o problema, garoto? Mulheres demais para você? Leno revirou os olhos e retrucou. Relaxa, eu dou conta. Mas é melhor você ficar de olho no Genzo. Ele está na idade mais atraente dele. Alguém pode roubá-lo de você. Ah, se ele tentar isso, eu esfolo vivo. Mesmo assim, depois de todos esses anos, Genzo realmente passou por momentos difíceis. Ao observar a expressão feroz de Belle Mary, Leno não pôde deixar de se perguntar como Genzo havia sobrevivido durante todo esse tempo. Mas quando Belle Mary percebeu o sorriso debochado dele, ela perdeu a paciência. Agarrando pela orelha, gritou, seu pirralho, você está pedindo para se ver comigo. Eu nem acertei as contas com você por ter roubado minhas 2 filhas, e agora você está se intrometendo na minha vida amorosa? Ai. Desculpe. Me solta. Todo mundo está olhando. As pessoas realmente estavam olhando fixamente. Belle Mary o tinha encurralado, assim como quando ele era criança. Leno queria cavar um buraco e se esconder. Bem feito para você. Nami exclamou alegremente. É o que você ganha por ser um playboy sem vergonha. Todos caíram na gargalhada novamente, e só quando Aileen correu para abraçar as pernas de Belle Mary e implorar por misericórdia, ela finalmente a soltou. Leno pegou Aileen de volta em seus braços, sorrindo. Você é realmente a melhor, Aileen. Minha pequena salvadora. Belle Mary cutucou a testa de Aileen com falsa irritação. Sua pequena traidora. Já entendi. Agora você só tem olhos para o seu irmão, é? Isso não é verdade. Eu amo mais a mamãe, mas o irmão mais velho também é muito importante para mim. Aileen, aconchegada contra o peito de Leno, falava com tanta seriedade que fez todos rirem baixinho. Belle Mary apenas suspirou, esfregando a testa. Conforme o vendaval descia lentamente perto do porto de Amazon Lily, fileiras de mulheres armadas o cercaram repentinamente. Pare aí mesmo. Antes que os guerreiros pudessem atacar, Hancock deu um passo à frente e elevou a voz. Parem. Ela desceu graciosamente do convés, sua aura inconfundível. Imperatriz. A Imperatriz retornou. Rápido! Vão avisar a todos. A Imperatriz está de volta. Aplausos irromperam por toda a costa quando as guerreiras prestaram continência em uníssono, com os olhos cheios de devoção. Bem, parece que Hancock é uma verdadeira deusa por aqui, disse Leno com um sorriso. Vendo como as mulheres praticamente a veneravam, ele se virou para Genzo com um sorriso provocador. Tio Genzo, receio que o senhor terá que ficar a bordo e vigiar o navio. Voltaremos em breve. Depois de ouvir as explicações de Leno, Genzo já sabia que tipo de lugar era Amazon Lily, e agora ele parecia absolutamente miserável. Seu pirralho desprezível. Essa é a Ilha das Mulheres.
Como você pôde? Ah, é? Será que o nosso velho está com ciúmes? O tom gélido de Bellimer paralisou Genzo. Ele virou a cabeça rigidamente, forçando um sorriso mais feio do que choro. Se ciúmes? Eu? Claro que não. Eu só estou condenando moralmente. Sim, condenando. Uf. Bellimer lançou-lhe um olhar fulminante antes de seguir Leno e os outros para fora do navio, deixando Genzo caído no convés, completamente derrotado. Irmã, você voltou. Antes mesmo de chegarem ao portão principal, dois vultos laranja e verde correram em sua direção. Sandersonia e Marigold se ajoelharam diante de Hancock, com os rostos radiantes de alegria. Mas então, ao avistarem um homem parado atrás delas, ambas as irmãs congelaram. Lord Leno? Reconhecendo-o imediatamente, eles o encararam incrédulos. Leno sorriu e deu um passo à frente, ficando ao lado de Hancock. Quanto tempo, hein? Vocês dois cresceram bastante, e ficaram realmente deslumbrantes, não é? Ele piscou ao ver as irmãs imponentes, agora com mais de 4 metros de altura, e seus pensamentos se resumiram a um único palavrão silencioso. Que diabos elas andaram comendo? Da última vez que os vira, mal chegavam à altura do seu ombro. Faz muito tempo, Lord Leno, disseram eles afetuosamente, ainda sorrindo enquanto o cumprimentavam. Atrás deles, Nami se aproximou de Robin e sussurrou. Ei, Robin, você não acha que eles estão sendo um pouco respeitosos demais com aquele idiota? Respeitoso, respondeu Robin com um sorriso cúmplice. É isso aí. O que diabos ele fez para merecer esse tipo de tratamento? Os olhos de Robin brilharam maliciosamente enquanto ela observava Leno rindo com as 3 irmãs. Quem sabe? Talvez nosso capitão tenha salvado o dia mais uma vez, e elas se apaixonaram pelo herói delas. Nami fez beicinho franzindo a testa. Uf, aquele pervertido teimoso. Capítulo 117. Quando as duas irmãs estavam prestes a conduzir todos ao Palácio Real, uma voz envelhecida surgiu por trás delas. Que homem aterrador! Escapar ileso do cerco implacável da marinha, tal coisa é inacreditável. A multidão se abriu quando a anciã Neon avançou mancando, apoiando-se em sua bengala com cabeça de serpente. Sua expressão era grave, seus olhos cheios de incredulidade enquanto olhava para Leno. Você deve ser a anciã Neon. Já ouvi falar de você há muito tempo, cumprimentou Leno respeitosamente, juntando as mãos em concha. A velha deu uma risadinha suave. Ah, é? Então até um deus do trovão, infame como você se dá ao trabalho de notar uma velha bruxa como eu. Leno sorriu. Ei, outrora conhecida como a Flor de Fogo dos Mares. Quem não conheceria esse nome? As pupilas da anciã Neon se contraíram bruscamente ao ouvir a menção. Sua voz tornou-se solene. Então o Shaq estava certa afinal. Você realmente sabe mais do que demonstra. Acontece que eu sei algumas coisas, respondeu Leno casualmente. A anciã Neon o estudou atentamente por um instante e depois se virou. Venha, ao salão do palácio. Há assuntos que precisamos discutir. Ao ver o tom da velha para com seu amado, a raiva de Hancock explodiu. Ela avançou pisando duro. Aquela velha bruxa miserável. Como ela se atreve a falar assim com Lord Leno? Eu devia chutá-la para o mar. Por favor, acalme-se, irmã, implorou Sandersonia. A anciã Neon está apenas preocupada com a segurança de Amazon Lily. Sim, irmã. Ela não tem más intenções, acrescentou Marigold rapidamente, ambas tentando conter Hancock antes que ela explodisse. Deixa pra lá, Hancock, disse Leno gentilmente. Toda essa confusão começou por minha causa. Não se preocupe, vou garantir que Amazon Lily saia dessa ilesa. Pela atitude de Neon, Leno já podia deduzir que o governo mundial havia divulgado seu comunicado. O título de Hancock como Shichibukai certamente havia acabado. O humor de Hancock mudou instantaneamente com as palavras dele. Lord Leno, vou pedir ao palácio que prepare um grande banquete para o senhor agora mesmo. Venha, vamos. Ela o abraçou e se aconchegou perto dele, com a voz suave e doce. Sandersonia e Marigold trocaram olhares de impotência, ambas suspirando por dentro. Quando entraram no grande salão, a anciã Neon já estava lá, segurando um jornal com o rosto sombrio. Hancock, seu título de Shichibukai, foi revogado, disse ela solenemente. E o governo mundial restabeleceu sua recompensa. Veja você mesmo. Ela entregou um novo cartaz de procurado a Hancock, depois se virou para Leno com um olhar complexo, oferecendo-lhe um jornal dobrado. Os jornais estão fazendo um grande espetáculo de tudo isso. Você virou assunto em todo o oceano. 1,38 bilhão de belis? Hancock olhou para sua nova recompensa, deu um sorriso orgulhoso e a jogou de lado. Uf, pelo menos está à altura do meu valor. Então ela se inclinou para perto de Leno, com os olhos brilhando de curiosidade. Lord Leno, depressa, vamos ver como descreveram seus feitos gloriosos. Com um suspiro resignado, Leno desdobrou o jornal. Grandes manchetes saltaram aos seus olhos. O devastada. Marineford reduzida a ruínas. É traição flagrante. Os Shichibukais apunhalam a marinha pelas costas. E um dos 5 anciãos intervém pessoalmente. Seu destino é incerto. E chocante. O surgimento de um usuário de 3 Akuma no Mi. Os almirantes derrotados. A marinha ainda pode dominar os mares? Leno massageou as têmporas, exasperado. Aquele maldito Morgan sabe mesmo como vender uma manchete. Não é à toa que o chamam de rei da fofoca. Cada história era mais exagerada que a anterior. Alegações de que ele sozinho havia esmagado os almirantes, matado instantaneamente os 5 anciãos e destruído Marineford por conta própria. Quanto a Hancock e Jimbe, o relatório os descreveu como traidores, sugerindo que havia ainda mais Shichibukais ocultos, secretamente aliados a Leno. O texto chegou a apontar Doflamingo como culpado por um comportamento suspeitosamente neutro, insinuando que ele era mais um membro do grupo, uma alegação ridícula, mas formulada de maneira convincente o suficiente para gerar caos. Percebendo os olhares céticos de Nami, Robin e os outros, Leno acenou com a mão rapidamente. Ei, isso não tem nada a ver comigo. Se alguém é meu inimigo, é o Doflamingo. Eu roubei a Akuma no Mi artificial dele, lembram? Ele suspirou novamente, a irritação brilhando em seu rosto. Aquele maldito Morgans, publicando lixo não verificado como esse. Se eu pegar, eu mesmo fritarei.
Os lábios da anciã Neon se curvaram levemente. Talvez. Mas para ser justo, você destruiu Marineford e salvou muita gente no processo. Não é de se admirar que estejam em frenesi. Ela enfiou a mão no roupão e tirou de lá uma pilha de cartazes de procurados. Aqui estão. Suas novas recompensas. Os olhos de Chopper brilharam. O quê? Novos cartazes de procurado? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele as espalhou ansiosamente, uma a uma. Leno, capitão dos aventureiros, portador das frutas estrondo, besta mítica e flutuante, grão-mestre espadachim. Recompensa de 4,84 bilhões de belis, procurado vivo ou morto. Kuina, aventureira combatente, usuária de zoom mítica, fruta do anjo, espadachim. Recompensa de 1,11 bilhão de belis, viva ou morta. Nojiko, aventureira combatente, zoom mítica, fruta do morcego, forma de vampira, espadachim. Recompensa de 1,03 bilhão de belis, viva ou morta. Nami, navegadora aventureira, usuária de logia, fruta nuvem. Recompensa de 440 milhões de belis, viva ou morta. Carmen, cozinheira aventureira, usuária de paramecia, fruta papel. Recompensa de 280 milhões de belis, vivas ou mortas. Nico Robin, membro da tripulação dos aventureiros, usuária da fruta paramecia, flor, recompensa de 530 milhões de belis, viva ou morta. Yamato, membro da tripulação dos aventureiros, usuária da Akuma no Mi do tipo zoomítica, grande divindade lobo branco. Recompensa de 860 milhões de belis, viva ou morta. Chopper, mascote de aventureiro, recompensa de 1000 belis, captura permitida com vida. Bellimere e sua família também foram mencionadas nos jornais, embora nenhuma recompensa oficial tenha sido anunciada. Hahaha. Yamato apertou o pôster contra o peito radiante. Finalmente, meu próprio pôster de procurado. Leno examinou a sua própria foto e assentiu com satisfação antes de franzir a testa. Espere um segundo. Por que não usaram uma foto nova? Eu posei para pelo menos 3 fotos diferentes desta vez. Nojiko revirou os olhos. Sério, Leno? Você acha que isso é uma sessão de fotos? Ele abriu a boca para retrucar, mas, de repente, o clima mudou. Chopper estava ajoelhado no canto, seu corpo franzino tremendo enquanto lágrimas pingavam em seu pôster. 1000 belis? Sua voz falhou em descrença. Como isso é possível? Eu lutei contra um vice-almirante sozinho. Capítulo 118. Chopper ainda nem tinha sido consolado quando o grito aterrorizado de Nami ecoou pelo ar. 400 milhões? Eu também me tornei um grande pirata? O que eu vou fazer agora? Assustada, Nami olhou para o lado e viu Leno encarando-a. Ela se levantou rapidamente e correu até ele, com os olhos arregalados e cheios de pena. Seu idiota, você tem que me proteger de agora em diante. Não deixe ninguém me pegar. Leno só conseguiu suspirar diante do comportamento dramático dela. Toda vez que via seu novo cartaz de procurada, ela entrava em pânico, para depois voltar a ser arrogante novamente. Ele não pôde deixar de se perguntar se a havia mimado demais. Os outros não pareciam muito preocupados com suas próprias recompensas, embora Carmen estivesse rindo baixinho para si mesma num canto enquanto olhava para dela. Ignorando as reações do grupo, Leno se voltou para a anciã Neon e as irmãs Hancock. Então, qual é o seu plano agora? Vai ficar aqui ou devo ajudá-lo a levar sua nação para outro lugar? Mudar de casa? Para onde poderíamos nos mudar? Nesse momento, Leno levantou um dedo e apontou para cima, para o céu. A anciã Neon e as irmãs Hancock olharam para ele incrédulas. Era a última coisa que esperavam. Todos vocês sabem que eu tenho o poder da fruta flutuante. Eu posso enviar Amazon Lily para o céu. Após explicar, Leno olhou para Bellimere e continuou. Além disso, para impedir que o governo mundial explore novamente quaisquer brechas, planejo enviar Bellimere e os outros para lá também. Impulsiva como sempre, Nami se pronunciou imediatamente. Seu idiota. Pela segurança de Bellimere, não me importo de mandá-los embora. Mas para onde exatamente você os está mandando? Todos os outros voltaram sua atenção para ele, curiosos para saber para onde ele planejava levá-los assim que estivessem no céu. Scipieia. Você já ouviu falar, não é? Eu tenho alguma influência lá. Não será problema nenhum acomodar todo mundo. Já existem muitos moradores por lá, então não há necessidade de se preocupar com as condições de vida. Scipieia. Ao perceber a mistura de confusão, entusiasmo e incredulidade entre eles, Leno decidiu dar-lhes uma explicação adequada. Nesse instante, Robin se pronunciou. Scipieia. Você quer dizer a lendária Cidade de Ouro, descrita por aquele mentiroso do Nolan? Leno assentiu com a cabeça. Exatamente. Mas não é apenas uma lenda, existe de verdade. Ao ouvir a palavra ouro, os olhos de Nami brilharam. Ela agarrou a mão de Robin, tremendo de emoção. Espere, Robin, o que é essa Cidade de Ouro? Você está dizendo que realmente tem muito ouro lá? De acordo com o livro de Nolan, todos os edifícios da Cidade de Ouro eram feitos inteiramente de ouro. O próprio chão brilhava com ele, embora ninguém jamais tenha comprovado se isso era verdade. No instante em que Robin terminou, os olhos de Nami se transformaram em belis. Ela se virou para Leno, praticamente brilhando. Seu idiota! Você já foi à Ilha do Céu, não é? O que Robin disse é verdade. Observando a empolgação dela, os olhos de Leno brilharam com divertimento. Sim, é verdade. A cidade inteira foi construída com ouro, mais do que você jamais poderia contar. Hahaha. Que incrível! Bellimere, apresse-se e faça as malas. Estamos indo para aquela Ilha do Céu agora mesmo. Nojiko e Kuina trocaram olhares, entendendo-se silenciosamente. Elas suspeitavam que o enorme estoque de ouro de Leno viesse dali. Mas vendo Nami absorta em sua fantasia dourada, eles não tiveram coragem de destruir seu sonho. Apenas lançaram um olhar de impotência para Leno, que sorria presunçosamente. Então, o que você acha? Viver na Ilha do Céu significa que você não precisará mais se preocupar como pirata. E o governo mundial nunca encontrará você. Leno olhou para a anciã Neon e os outros, perguntando qual era a decisão final deles. Antes que a anciã Neon pudesse responder, Hancock deu um passo à frente, ansioso. Para onde quer que vá, meu senhor, eu seguirei. A anciã Neon suspirou profundamente ao ver a expressão apaixonada de Hancock. Uf, Scipieia parece uma ótima escolha. Não tenho objeções. Com todos de acordo, Leno se virou para Hancock. Hancock, faça os preparativos.
Deixe todos prontos, partiremos assim que os preparativos estiverem concluídos. Sim, Lord Leno. Assim que sua ordem se espalhou, toda a Amazon Lily entrou em ação, organizando tudo de forma rápida e metódica. Acompanhado por Hancock, Leno selecionou várias ilhas próximas ricas em recursos. Usando seu poder, ele as ergueu no ar, uma a uma, para levá-las consigo. Em breve, com um estrondo ensurdecedor, Amazon Lily começou a se erguer lentamente. Os cidadãos já avisados mantiveram a calma. Mas à medida que a ilha subia cada vez mais, o ar se enchia de admiração e espanto. Estamos no céu agora? Sim. Olha só, você pode estender a mão e tocar as nuvens. É inacreditável. É o poder do Lord Leno. Ele é incrível e fez a ilha inteira voar. Assim que o tremor cessou, a calma retornou ao Palácio Real. De pé diante do salão, Leno olhou para os cidadãos lá embaixo, sentindo uma silenciosa admiração. Uma nação sustentada inteiramente por mulheres, verdadeiramente notável. Só espero que essa mudança não as faça se arrepender. Deixar a terra natal nunca é fácil. Não vai, Lord Leno, respondeu Hancock com um sorriso suave. Se tivéssemos o seu poder, já teríamos partido há muito tempo. Quem viveria de livre e espontânea vontade no Cal Belt sob condições tão severas? A transição tranquila surpreendeu Leno. Ele esperava o caos. Ao ouvir a explicação de Hancock, ele finalmente entendeu. Há muito tempo que estavam cansados do ambiente perigoso em que viviam. Pensando nas maquinações do governo mundial, Leno assentiu pensativamente. Você tem razão. Ouvi dizer que o governo mundial desenvolveu uma tecnologia que permite viagens seguras pelo Cal Belt. Mudar-se agora não só garante a sua segurança, como também livra o seu povo da ameaça dos reis dos mares. Nesse momento, os olhos da anciã Neon se arregalaram em choque. O quê? Uma embarcação que pode atravessar o Cal Belt em segurança? Você está falando sério? Claro. Com o supercérebro do Vegapunk, algo assim não é nada para ele. O rosto da anciã Neon escureceu. Então, o governo mundial esteve conspirando contra a Amazon Lily o tempo todo? Não exatamente, respondeu Leno friamente. Você provavelmente foi apenas dano colateral. Conquistar o Cal Belt fortalece o domínio dele sobre os 4 mares. Ele lançou um olhar de soslaio para a velha e continuou andando sem pressa. Enquanto controlarem os 4 mares, o governo mundial poderá agir sem medo. Quanto a atacar a Amazon Lily, se esse incidente recente não tivesse acontecido, o sistema dos 7 Shichibukais teria sido abolido em poucos anos de qualquer maneira. Esse teria sido o momento perfeito para eles agirem contra vocês. Isso apenas acelerou o processo. O quê? A anciã Neon e as irmãs Sandersonia exclamaram, boquiabertos de incredulidade. Capítulo 119. Após a derrota esmagadora da Marinha na Guerra dos Melhores, foi como se o mundo tivesse presenciado a fragilidade da Marinha. Ao longo da Grand Line e além, inúmeras forças começaram a se movimentar inquietas nas sombras. Terra Santa Maria Geoise, dentro da Câmara do Poder. Todos os 5 anciãos, com exceção de São Saturno, estavam presentes. Alguns estavam sentados, outros de pé, mas todos permaneciam em silêncio. Uma atmosfera tensa e inquietante pairava no ar. Finalmente, São Varkuri, o deus dos assuntos jurídicos, quebrou o silêncio. Não esperava que a descida não autorizada de São Saturno chegasse aos ouvidos de sua excelência. Aquele tolo, rosnou São Musjuro, o deus das finanças, com a expressão sombria de raiva. Saturno não só agiu por conta própria, como também fracassou miseravelmente. Suas ações haviam causado um golpe irreparável na autoridade e no prestígio do governo mundial, e todos estavam sofrendo as consequências. Sua excelência deixou claro, como esse homem não é da linhagem D, não há necessidade de desperdiçar mais esforços com ele. O castigo de São Saturno serve de advertência para todos nós. O destino de São Saturno causou arrepios em São Mars, o deus do meio ambiente. A vontade de sua excelência era absoluta. Desafiá-la era trair uma destruição inimaginável. São Júpiter, o deus da agricultura, respondeu friamente. De fato, o decreto de sua excelência é final. O castigo de São Saturno foi exatamente o que ele merecia. Recordando a imagem do corpo de Saturno queimando até virar ossos em chamas negras, Peter ainda tremia por dentro. Ele jurou silenciosamente nunca mais ultrapassar os limites. Apenas a ordem do Senhor importaria dali em diante. Este incidente desagradou sua excelência, continuou Varkuri. Temos nos concentrado nas coisas erradas. O impacto deste evento deve ser contido a todo custo. Nos juro, embainhou sua longa espada e assentiu. Concordo. Aquele verme do Morgans está se tornando imprudente demais. É hora de lembrá-lo de quais palavras podem ser ditas e quais jamais devem ser proferidas. Naquele instante, as grandes portas do salão se abriram com um estrondo retumbante. As expressões dos anciãos endureceram quando uma figura alta entrou, empunhando uma longa espada. São Garlin? O que você está fazendo aqui? Raiva e confusão enchiam suas vozes. Garlin era membro dos Cavaleiros Sagrados, raramente aparecia por ali. O que poderia tê-lo trazido hoje? Ignorando os protestos, São Garlin caminhou com ar de superioridade até o sofá, sentou-se e cruzou uma perna sobre a outra. Seu olhar percorreu preguiçosamente a sala antes que ele falasse. Estou aqui por ordens de Sua Excelência para assumir a posição de São Saturno como novo deus da ciência e da defesa. De agora em diante, senhores, somos colegas. O choque deles não abalou Garlin nem um pouco. Ele tirou os óculos escuros, limpou-os calmamente e continuou. Sua Excelência está descontente com sua conduta. Fui enviado como um lembrete. Não se esqueça de quem lhe deu tudo o que você tem. Bem, chega de conversa. Vamos discutir como vamos apagar as consequências dessa confusão. Com a chegada de São Garlin, uma nova rodada de deliberações teve início na Câmara do Poder. Enquanto isso, no quartel-general da Marinha em Marineford, dentro do gabinete do almirante da frota. Ao contrário da movimentada reconstrução do lado de fora, o ar dentro do prédio era pesado e sufocante.
Akainu estava sentado rigidamente no sofá, com as bandagens ainda enroladas em seu peito. Seu rosto estava sombrio, e o charuto brilhava fracamente entre seus lábios. Ao seu lado, a habitual postura indolente de Aokiji havia desaparecido, substituída por um silêncio profundo e melancólico. Então veio a voz fraca de Kizaru, abafada pelas camadas de bandagens que o faziam parecer mais uma múmia do que um homem. Almirante da frota Sengoku, não é um pouco cruel me arrastar para cá assim? No meu estado, precisarei de pelo menos 6 meses, não, um ano inteiro, para me recuperar adequadamente, sabe? Sengoku lançou-lhe um olhar impassível, com um tom pesado na voz. Já apresentei minha renúncia ao governo mundial. Estamos apenas aguardando a resposta deles. Quanto ao próximo almirante da frota, gostaria de ouvir suas opiniões. Os olhos de Kizaru se arregalaram, e ele ergueu as mãos num gesto rápido. Ei, almirante da frota Sengoku, isso não tem graça nenhuma. Eu nunca tive o menor interesse nesse cargo. Os olhos de Akainu brilharam levemente, uma ambição perigosa cintilando ali, enquanto Aokiji ergueu o olhar bruscamente, com descrença estampada no rosto. Antes que qualquer um dos dois pudesse falar, Garp gritou. Ei, Sengoku, isso não está indo longe demais? Esta derrota foi inteiramente culpa minha, disse Sengoku calmamente. Foi meu julgamento equivocado, subestimar o inimigo que levou a este desastre. Como almirante da frota, devo assumir total responsabilidade. Almirante da frota Sengoku, você não pode assumir toda a culpa, protestou Aokiji. Ninguém poderia ter previsto o poder avassalador do Deus do Trovão. Se apontarmos o dedo para alguém, todos teremos nossa parcela de culpa. O vice-almirante Tsuru acrescentou suavemente, não há necessidade de desespero, Sengoku. Duvido que o governo mundial aprove sua renúncia agora. Ela juntou as mãos sob o queixo, seus olhos analíticos percorrendo a sala. Após esse incidente, os mares ficaram ainda mais instáveis. O governo mundial ainda precisa do seu intelecto para navegar pelas tempestades que se aproximam. Eles não permitirão que você se retire tão facilmente. Buahaha. Garp jogou a cabeça para trás e riu. Ela tem razão, Sengoku. Relaxa, você ainda tem alguns anos pela frente. À medida que a risada de Garp ecoava pela sala, a tensão diminuiu, ligeiramente. Mas Kizaru tentou se levantar silenciosamente murmurando. Almirante da frota Sengoku, já que nada está decidido ainda, talvez eu devesse, sabe, ir descansar. Sente-se, Kizaru. Akainu rosnou. Você não vai morrer tão cedo. A situação é grave. Precisamos planejar nosso próximo passo antes que as coisas piorem. Kuá, tão cruel. Kizaru murmurou, afundando-se na cadeira enquanto a discussão recomeçava. Do outro lado do mar, o caos continuou a se espalhar. Em uma cidade insular sem nome, as chamas consumiam os edifícios enquanto gritos e brados de guerra ecoavam pela noite. Ha. A marinha acabou. De agora em diante, é mundo de piratas. Irmãos, o tesouro e as mulheres são nossos e matem o resto. Matem. Cenas como essa irromperam por toda parte. Os departamentos regionais da Marinha receberam uma enxurrada de relatos, mas ficaram sobrecarregados e incapazes de responder a tempo. Os mares estavam mergulhando em turbulência mais uma vez. Capítulo 120. Após 10 longos dias de voo pelos céus, Leno e seus companheiros finalmente chegaram à lendária Esquipieia, levando consigo Amazolili e várias ilhas satélites menores. Uau, é tão lindo! Esquipieia? É incrível! Quem diria que existe um lugar tão deslumbrante escondido a 10 mil metros acima do nível do mar? As nuvens aqui em cima parecem tão estranhas. À medida que ilhas surgiam repentinamente em meio à imensidão branca do mar de nuvens, Nami e Carmen olhavam ao redor, maravilhadas com as maravilhas da natureza. Muito bem, pessoal, primeiro vou resolver a situação com a Amazon Lily, depois podemos explorar Esquipieia. Ao perceber a curiosidade infantil deles, Leno não resistiu e sorriu. Haveria tempo para explorar depois. Virando-se para Hancock, instruiu. Hancock, leve algumas pessoas comigo para conhecer os nativos da ilha. Explique nossos costumes com clareza para evitar conflitos desnecessários. Hancock, ao lado dele, também ficou encantada com a cena celestial. Ela sentiu rapidamente. Sim, Lord Leno. Eu cuidarei de todos os preparativos. Estrondo. Considerando os costumes de Amazon Lily, Leno posicionou a ilha e seus satélites em uma parte do Mar Branco perto de Birka, permitindo que os guerreiros cuja primeiro se acostumassem com seu novo ambiente. A área ficava longe da Ilha dos Anjos, segura o suficiente por enquanto. Assim que estabelecessem relações amistosas, haveria tempo para se aproximarem. Após organizar as ilhas, Leno conduziu o grupo em direção ao templo na Ilha dos Anjos. Irmãozão, eu adoro este lugar. Podemos morar aqui para sempre? Aconchegada nos braços de Leno, a pequena Aileen contemplava sonhadoramente o mar de nuvens abaixo, com os olhos brilhando como estrelas. Claro que podemos. Nossa princesinha Aileen pode ficar o tempo que quiser. Vê-la tão feliz aqueceu o coração de Leno. Ele temia que uma criança pudesse ter medo de um lugar tão estranho e novo, mas Aileen não tinha medo de nada. Você é o melhor, irmãozão Mua. Ha. Atrás deles, Hancock só podia observar Aileen beijar ousadamente a bochecha de Leno, com o coração fervendo de ciúme. Mordendo um lenço, seus olhos brilhantes fixaram-se furiosamente no lugar que Aileen havia beijado. Que pirralho! Esse privilégio deveria ter sido meu. Ao perceber o olhar fulminante de Hancock, Aileen se virou, mostrou a língua e fez uma careta de deboche. Isso só fez com que a raiva de Hancock aumentasse ainda mais, e ela quase se lançou para frente para disciplinar a garota atrevida. Nami e Nojiko trocaram olhares de impotência. Depois de dias viajando juntas, todas já entendiam a condição de Hancock. Na presença de Leno, ela era completamente obediente, mas qualquer pessoa, homem ou mulher, que se aproximasse demais dele se tornava instantaneamente sua rival. Felizmente, os avisos de Leno a impediram de fazer qualquer coisa imprudente. Logo, o vento desceu suavemente sobre a praça do templo da Ilha dos Anjos. Os cidadãos e guardas que se reuniram embaixo imediatamente se ajoelharam ao verem Leno. É o senhor. O senhor retornou. Salve o senhor. Bem-vindo ao lar. A praça se encheu de vozes e figuras ajoelhadas. Alegria e alívio brilhavam em cada rosto. O retorno de seu senhor era como uma garantia divina que acalmava todos os seus medos. Os companheiros de Leno ficaram atônitos.
Ficaram boquiabertos, olhando para ele incrédulos. É isso que você chama de ter contatos. Você claramente está no comando aqui. Nos braços de Leno, Aileen olhou para o rosto dele, com os olhos cheios de adoração e orgulho. Levantem-se todos, disse Leno gentilmente. Espalhem a notícia. Aquelas novas ilhas perto de Birka estão sob minha proteção. Não há motivo para pânico. Depois de se certificar de que todos ouviram, ele se virou para Viper. Viper, traga seus capitães de esquadrão e me siga. Ele conduziu o grupo em direção ao templo, e os outros o seguiram rapidamente. No caminho, Viper perguntou cautelosamente: Senhor, quando ouvimos o barulho mais cedo, pensamos que era uma invasão e reunimos os guardas para investigar. Agora, vamos lidar com isso depois. Vamos primeiro ao templo. Eu explico tudo claramente. Sim, meu senhor. Ao chegar ao templo, 2 fileiras de sacerdotisas ajoelharam-se em saudação. Bem-vindo ao lar, senhor. Atrás dele, Nami, Nojiko e Kuina lançavam olhares estranhos para Leno, enquanto Belimero o encarava como se ele fosse um verme. Sentindo aqueles olhares assassinos, Leno acenou com a mão sem jeito. Não me interpretem mal. Elas se ofereceram para serem aias aqui? Todos o encararam coletivamente com um olhar do tipo: você acha que acreditamos nisso? Leno tossiu secamente e mudou de assunto. Viper, explique os costumes e regras de Skipieia ao meu povo mais tarde. Minha única ordem é simples: paz e estabilidade. Após designar as tarefas de Viper, ele se voltou para Hancock. Hancock, o mesmo vale para você. Vou pedir às mulheres locais que ensinem seu povo a viver em segurança aqui. Obedecemos a tua ordem, meu senhor. Sim, Lord Leno. Após dar mais algumas instruções, Leno os dispensou para que voltassem às suas tarefas. Após Viper conduzir Sandersonia, Marigold e os outros para longe, apenas Leno, seus companheiros mais próximos, Hancock e a anciã Neon permaneceram no grande salão. A anciã Neon, ainda em êxtase, foi a primeira a falar. Verdadeiramente um homem que realiza milagres, primeiro em Marineford, agora também em Skipieia. Seu idiota! Como você se tornou o deus deste lugar? Nami exclamou, com os olhos arregalados em descrença. Ao relembrar os tempos de infância, ela não conseguia imaginar quando Leno chegará a Skipieia, muito menos se tornará seu deus. Essa é uma longa história. Vamos comer primeiro. Eu conto tudo enquanto comemos. Carmen, Skipieia tem uma culinária bastante singular. Você pode estudá-la mais tarde, se quiser. Os olhos de Carmen brilharam de alegria. Sério? Que maravilha! Obrigada, Leno. Com a ajuda das sacerdotisas, Carmen rapidamente preparou um banquete, enchendo o salão com aromas celestiais. Enquanto jantavam, Leno relatou sua chegada a Skipieia, como resolveu seus antigos conflitos e como o povo passou a reconhecê-lo como seu deus. Todos ouviram com espanto. O olhar de Nami queimava em Leno, exigindo silenciosamente: e o que mais você não nos contou? Nojiko suspirou, revirando os olhos. Nami, você ainda não entendeu? O ouro do Leno veio daqui. Nami congelou seu rosto empalidecendo. O quê? Um instante depois, ela voltou a si, murmurando para si mesma: entendo. Entendo. Rangendo os dentes, ela se levantou e lançou um olhar fulminante para Leno. Ei, o que você está fazendo? Não faça nada precipitado. Estou te avisando. Ao ver a fúria em seus olhos, Leno sentiu um arrepio percorrer sua espinha e instintivamente se preparou para fugir. Soru! Ah, parem! Socorro! Alguém me salve! Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.